Bom dia, me chamo Rafaela, sou graduanda em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e hoje vim apresentar minha pesquisa de iniciação científica desenvolvida juntamente ao professor Dr. Francisco Eduardo de Andrade, intitulada O Direito dos Quintos no Território das Minas Gerais, as listas de escravos e as cobranças entre 1714 e 1715. Bom, contextualizando o quinto se configurava, por vezes, como um direito tributário, ou seja, uma das representações do direito e do poder real sobre o território minerário, e às vezes como uma pensão enfitêutica. Então, é algo que deveria ser pago ao rei como um direito pessoal, e não como uma estrutura tributária. Então, cobrava-se 20%, ou seja, um quinto de todo o material que era extraído nas minas. Então, no início, era focado principalmente, praticamente só os mineiros, aqueles que mineravam, que pagavam esse tributo. O quinto ele se configurou como um controle social, político e econômico da colônia, né, por meio dessa estruturação tributária. Ele representa também, ali já ao longo da sua comutação, representa o desenvolvimento de uma racionalidade administrativa colonial. Então, entendia-se que todas as riquezas eram do rei porque eram frutos da terra, que era vista como uma concessão divina a esse líder político. Então, a gente entende isso nas obras do Diogo de Vasconcelos, né? História Média de Minas Gerais, e no Códice Costa Matoso, onde o Costa Matoso ele vai deixar bem claro que isso era um direito real mesmo, né, em suas formas primárias. Em seus métodos de arrecadação, essas estruturas se mostraram uma grande dificuldade em lidar com os descaminhos, né, ou os extravios do ouro em pó. Então, assim, numa ordem cronológica, linear, a gente tem três formas principais de arrecadação do quinto. Vale lembrar que a comutação de arrecadação do quinto, ela apresentou várias formas que eram adaptadas. Então, ali no século XVII, no finalzinho, quando a gente já tem as descobertas das minas, ali mais ou menos em 1780, um pouco mais para frente, a gente já tem a criação das casas de fundição, que depois são substituídas pelas bateias, e elas retornam, então vão fazendo essa intercalação para ver, e elas são, né, adaptadas para ver o que melhor iria caber ali naquela dinâmica social, política, né, das minas coloniais. Então, a gente tem a cobrança por bateias, 1715. A bateia é uma ferramenta, um instrumento de mineração. Então, entendia-se que para cada bateia havia um escravizado e ele era um valor fixo a ser cobrado. E a gente tinha também, pelas bateias e pelas casas de fundição, uma meta mínima de arrecadação, né, para que não ficasse no prejuízo. E aí a gente já tem a substituição em 1725 pelas casas de fundição, onde todo o ouro extraído já era levado para as casas de fundição, onde ele era fundido e marcado e já encaminhado para a coroa. E aí, em 1735, a gente tem a captação, que ela é uma cobrança per capita, e aí junto com ela nós temos o maneio, que é o censo de indústrias, e aí realmente o quinto sai da bolha de cobrança apenas dos mineiros, né? E aí já se torna um tributo mesmo, um sistema tributário próprio que recai sobre toda a população escravizada. Né? Então, a gente tem o regimento do quinto pela captação, que foi transcrito por mim, né, desenvolvido pelo Martinho Mendonça. Então, nós temos duas versões, uma de 1734 e uma de 36. A mais completa é a de 36, onde ele vai colocar algumas regras de cobrança. Então, o quinto era cobrado 2 vezes por ano, ele era semestral. E aí, você tinha essas listagens, como tem aqui, coloquei do lado da listagem de Vila Rica. E aí estavam isentos na cobrança os crioulos e os mulatos nascidos na capitania que não possuíam mais de 14 anos. Então, eles tinham um regimento geral, mas em cada território minerário,
você dispunha de seus meios e razões de cobrança. Então, as listagens elas têm um formato padrão, mas algumas possuem informações a mais que outras não possuem, como eu vou mostrar aqui. Então, a captação ela cobrava 2/8 e 12 vinténs de ouro para cada escravizado. Todo mundo que possuía escravizados pagavam por esse escravizado, então atingia toda a população. As vendas e as lojas também pagavam, que já é um maneio, e as pessoas livres e libertas também pagavam por si. Então, a gente tem aqui um exemplo no estádio de Vila Rica, do Cerro Frio, e do Antônio Dias, a freguesia de Antônio Dias. E aí, para essas fontes, é possível formular análise acerca das informações contidas no documento. Essas se compõem como análises sociais, políticas e demográficas dessas organizações sociais, ou seja, do antigo sistema colonial. Esses dados auxiliam na compreensão da micro e macrohistória social da estrutura escravista, ou seja, permite o entendimento dos sujeitos sociais que estavam presentes naquele período. Então, foi possível construir um banco de dados do documento em si, então transcreve-se o nome do proprietário, os escravizados, e a gente faz uma listagem, e foi possível fazer com as 3 documentações até agora transcritas. Foi possível fazer tabelas quantitativas com informações demográficas acerca dos proprietários e dos escravizados, como localidades, procedências, idades, tamanho dos plantéis. E também foi possível fazer em todos os documentos, todas as localidades. E aí a gente pretende expandir essa pesquisa para os territórios de Vila do Carmo, São João del Rei e Sabará. Eu agradeço à Universidade Federal de Ouro Preto por abrigar esse projeto e à FAPEMIG por financiar e apoiar o meu projeto de iniciação científica, bem como todas as atividades exercidas até o momento de pesquisa de campo e deslocamento e quantificação.